plenário conclui o capítulo do Poder Judiciário. Agora o Supremo Tribunal Federal vai fiscalizar o cumprimento da nova Constituição. O Superior Tribunal de Justiça foi criado para analisar os processos em última instância. Declaro instalados os trabalhos da sessão solene para o biênio 1989-1991 do Superior Tribunal de Justiça. Quando o tribunal foi criado, com a Constituição de 88, a composição do tribunal aumentou de 27 ministros para 33, ou seja, aumentou mais 6. Então a antiga sede já estava apertada, ela tinha sido projetada para 11 ministros, não tinha mais como segurar. O Niemeyer, ele queria que a sede fosse concebida à altura da importância da casa, né? Todo o cálculo estrutural feito para a nova sede foi feito levando em consideração o peso dos processos, né? Processo físico, né? Durante os 35 anos, né, de história do STJ, o maior desafio institucional que nós passamos é enfrentar a escalada, o aumento da demanda processual. O volume de distribuição de 1990 é equivalente ao volume de distribuição de apenas uma semana de trabalho de 2023. Isso dá medida dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo desses 35 anos. O processo físico hoje é verdadeiramente uma peça de museu. A grande sacada foi o processo eletrônico. A ideia é facilitar o acesso à justiça. E era muito trabalho, né? Até porque era um processo físico, costurado com a barbante, né? Com a agulha bem grande, a gente usava até máquina de furar, dependendo da grossura do processo, né? Eu me lembro que tinha as vezes que eu tinha ao redor da minha mesa várias colunas, né? Pilhas de processo para costurar. Porque uma página a mais que você precisava colocar no processo, você precisava tirar todo aquele barbante, descosturar aquele processo, para colocar uma folha só, na maioria das vezes, e costurar tudo de novo. Então dava muito trabalho. E isso eram milhares e milhares de processos. Esse livro, ele é registro de notas taquigráficas, mas nós denominávamos de livrão. Todos os processos que foram julgados nesse dia estão anotados aqui. A sessão era muito trabalhosa. O relator levava o voto impresso no envelope lacrado para não haver nenhuma quebra do sigilo. E no julgamento havia muitos pedidos de vista, porque os ministros só tinham conhecimento do voto no momento da sessão. As sustentações orais eram apenas presenciais e depois que você marca o tempo, 15 minutos, você não tem como mais parar o relógio. O advogado utilizava 10 minutos da sustentação, um servidor pegava o relógio, segurava e ia para o corredor disparar o cronômetro. Esse é o STJ de antigamente. A gente usava disquetes maiores, diminuímos, passamos para o CD, depois passamos para o pendrive. Hoje estamos na nuvem, hoje não temos dispositivo nenhum que precisa guardar nossos arquivos. O serviço de digitalização foi feito por pessoas com deficiência e por pessoas sem deficiência no começo. Todos eles foram trabalhar nessa força-tarefa que era essa transformação do processo físico para o processo digital. O STJ viu a possibilidade de continuar aperfeiçoando, né, e fazendo esse serviço acontecer, de fato, com um grupo de pessoas com deficiência auditiva.
2010, a gente conseguiu colocar o julgamento virtual, aí a gente evoluiu para o julgamento virtual assíncrono, a gente evoluiu para o Zoom, para que os advogados pudessem fazer as sessões virtuais remotamente. A gente incluiu o CPE, para que o advogado pudesse peticionar de qualquer lugar. E a gente tem feito uma evolução tecnológica para que o ministro possa julgar e acessar seus processos de qualquer dispositivo. A implantação do processo eletrônico revolucionou toda a metodologia de trabalho do STJ. Aqui nós transformamos esse passo numa política institucional de modo a transformar o STJ numa corte 100% digital. A inteligência artificial já é uma realidade no STJ, então o STJ foi pioneiro, foi o primeiro tribunal do país a ter uma assessoria específica para isso. Ela vem com esse conceito de ajudar e não de substituir a força de trabalho que nós temos aqui no tribunal. E se nós não tivermos algumas tecnologias mais novas que possam aumentar a produtividade, com certeza nós não vamos conseguir julgar mais processos do que entram a cada ano. Com gestão, com planejamento, a gente busca desenvolver novas metodologias, novas tecnologias para enfrentar esse volume crescente de processos. O STJ tem como valor institucional sustentabilidade, ou seja, a gente está alinhando qualidade do gasto com eficiência do gasto. E nós fomos pioneiros nesse processo, primeiro ao montarmos uma unidade de sustentabilidade com essa finalidade, o uso consciente dos recursos naturais e um olhar sistêmico para a contratação e aquisição. Tribunal para julgamentos e definições de litígio, sim, mas apenas nos limites dos processos. O STJ tem a igualdade como valor institucional prioritário. Nestes 35 anos, a Corte acumula projetos sociais, campanhas, investimentos em acessibilidade e ações de diversidade e inclusão. 35 anos de história. Nas organizações, a memória não é apenas olhar para trás, é também a bússola que guia o planejamento do amanhã e uma ferramenta poderosa na aproximação da instituição com a sociedade. Porque a verdadeira força de um tribunal está na confiança do povo a quem serve.